Olá, peixes! Tudo bem com você? Meu nome é Glaucia e este canal é o Maia Multidimensional Piscianos. Sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando agora aqui, por favor, já se inscreve no canal, ativa o sininho e já dá like nesse vídeo agora, antes que você esqueça, para me ajudar a monetizar o canal. O canal é novo e eu preciso de ajuda. Bora mandar esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, porque aqui no canal vai ter leitura para todos os signos, tá? Inclusive você, pisciana, já vai lá, que você pode estar vendo aqui o seu signo, né? Então vai lá e vê o seu ascendente e a sua lua. E já dá like em todos os vídeos, tá? Porque as leituras, elas se complementam. E às vezes a leitura do nosso signo não fala com a gente, né? A gente vai lá, assiste o signo, pá, não tem nada a ver comigo, com o meu momento. Mas quando você assiste ascendente e a lua, às vezes bingo, fecha tudo, tá? E assiste aí, já dá like nos vídeos para me ajudar, tá certo? Pisciana, pisciano. Então vamos lá, fevereiro, peixes. O que os piscianos precisam saber? Peixes, peixes, peixes. Temos aqui 9 de paus. Nove de paus. Ixi, voou um monte. Vamos lá. Ai, eu e os números romanos, calma. 4 de espadas. 4 de espadas, 6 de paus, e eu vou pegar essa primeira para ser fundo do deck, e a de baixo que eu nem vi, eu nem vou ver, porque senão essa que caiu foi 8 de espadas, fundo do deck, 8 de espadas. Ó, eu já vou começar a dizer uma coisa para vocês. Signo de peixes. Essa é a terceira vez que eu tento gravar. Vou dar um BO, um problema técnico e eu não tô conseguindo gravar, tá muito estranho. É a terceira vez, essa é a terceira vez. Nas outras duas, as primeiras cartas que caíram também foram cartas de espadas. Então, eu diria que sim. Com essa terceira tentativa, novamente eu tenho essas cartas bem emblemáticas aqui de espadas na sua leitura. Estamos falando de um momento mais complexo, mais desafiador, pela qual você está passando ou vai passar aí no mês de fevereiro. Então fica difícil eu não falar quando essa já é a terceira leitura e as cartas são cartas de espadas. Vamos começar pelo fundo do deck. A gente tem um 8 de espadas. Esse 8 de espadas, ele tá me falando de uma prisão mental, de um desafio que você possa estar passando aí na sua vida e que, pelo jeito aqui, se você não buscar equilíbrio, se estabilizar, se organizar mentalmente, principalmente, né, mais do que qualquer coisa aí, para lidar com essa situação, ela tende a se alastrar aí pelo mês de fevereiro. Por quê? Porque é uma carta que está no fundo do deck. Então, é uma carta que mostra que é justamente isso que precisa ser trabalhado, melhorado, ajustado ao longo do mês de fevereiro. A gente está falando aqui de muito pensamento, de ansiedade, de preocupações, você vivendo uma crise mental mesmo, sem conseguir encontrar solução para alguma coisa que você está passando, pode ser numa relação, num trabalho, na vida como um todo, diante das dificuldades que começam a se apresentar para você. Ela fala muito da gente se sentir aprisionada, né? Da gente não tá conseguindo ver saída, ela tá no fundo do deck, então justamente a luz, você tá precisando de uma luz aí, nós vamos tirar mais cartas e vamos ver o que o mês aí reserva para você. Mas a gente, ou você está assim e vai prosseguir assim no mês de fevereiro, ou pode ser que a gente tenha essa situação mais complexa se apresentando para você aí no mês de fevereiro. É uma energia de Saturno, tá?
Então eu diria para vocês que tem aprendizado nisso, porque Saturno é o grande pai, então tudo que nos acontece tem sempre uma lição, um ensinamento. Então não adianta a gente ficar no vitimismo. Ai, porque Deus esqueceu de mim, por que eu estou passando isso? Vamos fazer as perguntas certas. Por que eu estou passando isso? Qual é o aprendizado? Qual é a lição? O que eu ainda não aprendi? O que Deus, o Criador, o nome que você quiser dar, o universo, quer que eu aprenda diante disso que está acontecendo? Como eu posso fazer para sair? Como eu posso ser contribuição? Então eu digo que assim, ó, no universo está sempre tudo certo, mesmo a pior coisa que você está passando. O que está errado é a forma como você se coloca diante da situação. Ou melhor, eu diria mais, a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo as perguntas certas para o universo. Porque aí vem as respostas e, consequentemente, o entendimento do porquê daquele rolê, tá? Por que eu tô te falando tudo isso? Porque o 8 de espadas é uma carta que fala muito de um lugar que a gente que se coloca, não que o que estava externo, fora, não seja realmente conturbado, desafiador. Sim, mas às vezes a gente faz a coisa ficar maior do que ela realmente é, sabe assim? É tipo isso aqui. Então, presta atenção nisso, que às vezes você tá tão, meu Deus, e aí tipo, pera lá, calma. Não há nada de tão ruim que vai durar para sempre. Então, qual a saída que eu tenho? Como que eu posso resolver? Qual caminho eu posso tomar que pode me tirar daqui? Sabe? Aí a gente começa a ter o mês, né? A gente tem essa energia do 9 de paus. O 9 de paus, ele já traz uma luz. Porque o 9 de paus, ele já me fala de um cansaço que fica para trás, uma batalha que fica para trás, uma dor que fica para trás, uma dificuldade que fica para trás, um conflito que fica para trás. Adapte para o seu momento. É como se nesse 9 de paus, ao longo do desafio, eu vou entendendo que isso aqui é muito mais eu que crio do que propriamente tá tão complexo e desafiador assim de resolver. E muito vem de uma consciência mais espiritual, que é um pouco esse rolê que a gente tá tendo aqui, né? Quando eu tô aqui passando essa orientação para você, que tá tudo bem com o que tá acontecendo com você, seja lá o que for, e o que você precisa fazer é a pergunta certa para Deus, é você entender que tem um ensinamento, algo que você precisa aprender, e isso é um caminho espiritual, um degrau na ascensão da sua espiritualidade que você dá, no seu desenvolvimento pessoal que você dá. Opa, é um degrauzinho que eu tô subindo aqui, eu tô entendendo melhor isso, que eu tô começando a entender o porquê que eu tô passando isso. E aí, automaticamente, vem o despertar, vem a consciência, vem o entendimento. Por que eu tô falando isso? Porque aqui a gente tem na energia dessa carta uma lua em Sagitário. E a lua, tanto a lua como o Sagitário, a gente tá falando de espiritualidade, de intuição, da gente validar os nossos sentimentos, a forma como a gente sente as coisas, o que eu aceito, o que eu não aceito mais. Quais são as coisas que eu permito, quais são as coisas que eu não permito mais. E da onde vem isso se não é do entendimento? Opa, pera lá. Não posso deixar mais isso acontecer. Não posso deixar mais essa pessoa falar comigo desse jeito. Percebe? Não posso deixar mais as coisas acontecerem como elas vêm acontecendo no meu trabalho. Por que não? Porque eu tenho que me posicionar e automaticamente eu saio desse lugar aqui. Por isso que eu te falo, quando você começa a ter um entendimento maior sobre as coisas, você vai vendo que o cavalo da batalha nem era tão monstruoso assim. E que tem saída assim e com esse olhar mais antenado, mais evoluído, mais espiritual, você consegue começar a encontrar as respostas certas
do que fazer, como sair disso. É um equilíbrio que começa a se apresentar aí para você, porque a gente tem aqui, ó, 4 de espadas. 4 sempre vai me falar de equilíbrio. Então, tem a necessidade aqui da busca por um equilíbrio. E às vezes, peixes, a gente precisa sair um pouquinho da situação, se colocar na situação, que muito embora ela seja nossa, mas a gente sai, fica um pouco à parte para conseguir olhar ela um pouquinho mais de fora, para começar a ver quem é quem na fila do pão, quem tá falando a verdade, quem tá falando a mentira. Eu não tô abatida, derrotada, né? Tá, fulana tá muito quieta. Não tô quieta. Eu tô olhando aqui, eu tô analisando, eu tô vendo para tomar as atitudes certas. Então, em vez de eu gastar esse meu mental na ansiedade, fumando demais, bebendo demais, e porque eu tô perdida, eu tô... E aí cai nos vícios, e aí não dorme, ansiedade, insônia, burnout, milhões de coisas que pode significar essa carta aqui. Calma, vamos sair um pouco. É a história de dar uns passos para trás para daí você ter uma clareza melhor de qual é o impulso que você tem que ter para ir para frente, que é o que fala essa carta, tá? E aí você vai construindo uma história ou uma situação que ela vai começando a tomar novos rumos. As coisas vão se ajeitando, eu diria. Que a partir desse se colocar à parte, ó, meu olho tá, eu finjo que eu tô dormindo, mas eu tô com meu olho bem aberto, né? Analisando o que eu preciso, porque eu preciso desse equilíbrio para poder entender melhor a situação e tomar posições em relação a tudo isso. E aí quando você faz isso, você tem um nível de expansão muito grande, porque tanto as duas cartas elas vão me falar de expansão, as duas cartas elas falam de Júpiter. Então essas duas cartas elas me falam de expansão, mas que tipo de expansão eu quero? A expansão correta, o que eu vou permitir que expanda, que cresça? A minha insônia, a minha perturbação mental, ou eu me coloco em equilíbrio para analisar essa situação com mais clareza, com mais equilíbrio e, claro, tomar aí. Eu diria que até quando você consegue fazer isso, tudo que eu tô te falando, você brilha, tá? Porque essa carta me fala de você sendo até ovacionada, tipo, caramba, a gente esperava que Peixes ia se rasgar toda, ia brigar com Deus e o mundo, e não é que ela saiu por cima e tá ali, ó, pleníssima, conseguindo dar nó em pingo d'água, contornar essa situação e ainda se destacar diante dela. É tipo isso. Mais 3 energias. Já caiu 2 aqui. Ó, não por acaso caiu a foice. São os cortes necessários que a gente vai fazendo diante das coisas. Percebe que daí quando você analisa bem, você consegue saber até o que você precisa cortar. Uma situação, uma pessoa, né? E começar a ter êxito diante disso. O êxito tá no equilíbrio. Aonde você tem mais sucesso? Quando você finge de egípcia, se finge de morta, deixa o povo se degladiar, se retira um pouquinho e você começa a ter uma clareza melhor, estando mais à parte, mais de fora, para daí entender quem é quem e ter mais clareza das coisas. E aí você vai vendo que a batalha não era tão difícil de ganhar assim, tá? E o êxito começa a aparecer, o sucesso começa a aparecer, as coisas começam a entrar nos eixos. Mais uma carta, por favor. O que mais? Peixes. Ó o sol brilhando aqui, ó. Ó o sol brilhando. E aqui não falei pra vocês, tinha uma energia de leão nessa carta? Tem energia de leão, vocês brilhando ali, ó. As pessoas ali olhando você falar, você se destacando em relação às outras pessoas, né? Existe um reconhecimento, um brilho, um sucesso, um êxito, uma segurança. Ó, a âncora aqui no fundo do deck. Eu diria para vocês que é uma jornada, né? Porque a âncora tá no fundo do deck. A âncora vai me falar de segurança, das coisas entrando numa... se estabilizando, tá?
mas ainda é uma jornada. Digamos que você tem um mês de fevereiro bem desafiador aí, ou alguns já estão passando e vão encontrar um pouco mais de equilíbrio ao longo do mês, e outros vão iniciar uma jornada complexa aí no mês de fevereiro. E aqui a recomendação para que vocês encontrem esse ponto de equilíbrio. É no teu equilíbrio, vai meditar, vai praticar reiki todos os dias, pratica o Ho'oponopono. Eu faço minhas práticas todo dia de manhã. Gente, não tem sucesso sem constância, sem disciplina, não tem. Eu sou prova disso. Quando eu começo e procrastino e não termino as coisas, nada funciona na minha vida, nada dá certo. Mas eu começo a ver as coisas caminhando, andando, progredindo, expandindo, como tem expansão aqui, tá? Bastante expansão aqui. Elas expandem quando eu sou disciplinada comigo, quando eu sou comprometida comigo, porque esse 4 de espadas é um comprometimento que você tem que ter com você mesma. Ninguém vai fazer nada por você, é você por você, é tu com tu, amor. Bora lá. Momento presente, a situação. O que a gente tem? O julgamento. O julgamento, momento presente. Tem uma corneta de Deus aí, né? Aqui nessa carta do julgamento no teu momento presente, eu vejo vocês aí carregando fardos maiores, né? Por isso que tem esse 9 de paus aqui, lembrando, né? Da necessidade de uma dor ficar para trás, né? Vamos atingir um nível de evolução, de despertar, de consciência, de maturidade, para que a gente possa entender que as coisas não são tão complexas. E aí, você nesse lugar fica muito se culpando, se penalizando, achando que a culpa é sua. Pode ter alguns piscianos que aí acham que não são bons o bastante, que não vão conseguir, né? Que não são capazes. Aqui nessa carta do julgamento tem inclusive uma energia de Plutão, e aí aqui pede mesmo realmente uma mudança de comportamento, uma transformação, tá? Vocês precisam mudar aquilo que vocês não estão conseguindo enxergar, por isso que eu falo para vocês, né? Se retirar um pouquinho em vez de comprar briga ou sair querendo resolver na garra e na coragem e no esbravejamento, se retira um pouco, analisa as coisas, né? Analisa, porque a carta do julgamento, ela também me fala de revelações, você tendo mais clareza das coisas. A partir do momento em que você permite as transformações, permite uma mudança de comportamento, quando eu falo permite as transformações, é você se permitir ser diferente do que você sempre foi, né? Para que você tenha clareza. Para que você possa permitir que as coisas aconteçam por si só, e aí, sem que você precise fazer nada, você vai começando a ver as coisas, a entender, as coisas vão se revelando. E você notando a tua transformação, você ficando orgulhosa com você mesma de saber que você está num lugar de equilíbrio, de controle. Porque o sucesso vem para você desse lugar aí, do equilíbrio, do controle. Você vai ter que estar um passo à frente da situação, um passo à frente da galera. Tá? E, claro, não tem como eu não falar que essa carta do julgamento, ela também fala sobre livramentos, né? Sobre encerramentos, porque é a corneta de Deus, né? Aquele momento que Deus chega e fala assim, ó, deu, ou você aprende ou você aprende, né? Como você se sente? Fevereiro, caiu aqui 2 cartas, então vamos pegar a primeira que caiu, o eremita, né? Como que você se sente diante de tudo, né? Diante desse fevereiro todo, como é que você vai estar nesse fevereiro todo? Eremita, né? É a busca para dentro. A busca para dentro, peixes. E olha que importante a necessidade da jornada solitária, né? A jornada solitária, quando eu me recolho para dentro, meditar, praticar reiki, as respostas começam a vir.
eu começo a ter exata clareza de todo o rolê que tá à minha volta, quem é quem, a situação, aonde eu tô errando, onde eu tô acertando, quem que eu tenho que, cortar da minha vida, para quem que eu posso falar as coisas da minha vida, tá? O eremita é aquele que se recolhe para dentro, é aquele que para de buscar fora e começa a buscar dentro. E aí ajuda que chega para vocês, 2 de paus. Tem caminhos novos aqui, tá? Oportunidades novas. É como se a partir do momento em que você toma aí as medidas certas, as atitudes certas, né? A busca do equilíbrio, as coisas começam a ficar claras para você. E aí você vai vendo novas oportunidades, novas pessoas, novos contratos, novos, tem que adaptar para o seu momento, porque é uma leitura coletiva, né? Pode ser tanta coisa aqui, um novo emprego, uma nova parceria, um novo caminho, uma nova direção tá aqui chegando para você, tá? Muito interessante. Rainha de Ouros na área do seu desafio. A Rainha de Ouros, ela é aquela que conquistou tudo que ela queria, ela é bem sucedida. É a Rainha Rica do Tarô. Ela tá desfrutando do seu sucesso. Ela tem absolutamente tudo que ela quer ali, materialmente falando. Ela atingiu um nível aqui de conquista muito grande. Ela é uma pessoa, a Rainha de Ouros, que busca o pé no chão, busca coisa sólida, busca certeza, ela não se joga em nada sem profundidade. O óbice aqui às vezes ela, por ser tão materialista, né, por estar buscando tanto a parte material, a beleza, o dinheiro, o glamour, né, o brilho leonino, né, brilhar e tal, e a busca por esse brilho, por esse reconhecimento, às vezes ela esquece um pouco do coletivo, do outro. Então, aqui o grande desafio é você não tomar atitudes precipitadas, julgamentos precipitados. Por isso a importância desse eremita, né? Com esse 4 de espadas. Quando você tem equilíbrio para analisar as coisas que estão rolando com você, e você se retira, como eu te falei, você consegue ter mais clareza das pessoas, das coisas, das situações. Então aí tomar as atitudes, elas são mais acertadas. Você não julga, né? Você não aponta para direções equivocadas pelo ímpeto, pelo impulso, de maneira alguma, né? Tudo, ela não pode ser impulsiva em hipótese nenhuma, tá? E na linha do seu futuro, o que a gente tem para esse mês de fevereiro? Signo de Peixes. Signo de Peixes. Ixi, caiu muitas aqui. Eu só preciso de mais uma, tarô. É só mais uma. Futuro Peixes. Tá um ventão. Aqui todo dia chove pra caramba no final do dia. Mais uma, tarô. Só mais uma, ó. Só falar pulou, você viu? Uau, um 3 de ouros lá no seu futuro. 3 de ouros é alguém que tá escrevendo a própria história, né? Alguém que tá ali. Um dia de cada vez, um dia de cada vez. Precisa perseverança, precisa disciplina, precisa comprometimento. A gente não consegue mudar se a gente não tiver disciplina. A gente não consegue mudar fora a nossa vida se a gente não tiver disciplina. E no fundo do deck um valetezinho de copas. Esse valetezinho de copas,
ele fala muito para mim de boas novas, novos caminhos, novas oportunidades, mas os pajens, eles são mensageiros, então tem boas notícias. Ela tá no fundo do deck, então eu diria que tem uma caminhada aí ao longo do mês de fevereiro aí para você trilhar, né, de autotransformação aqui, mas tem boa nova chegando para você, até porque a gente tem um 2 de paus, então a gente tem caminhos aqui, né? Só cuida com as profundidades, né? Não por acaso essa rainha de ouros está aqui na mesa. Ela gosta das coisas sólidas, das coisas sustentáveis. Ela gosta daquilo que de fato vai lhe dar fruto. Então ela não sai plantando, jogando sementes assim em terreno que não vai dar fruto, sabe? Então é sobre isso, a gente analisar bem, mas a gente tem uma construção acontecendo mesmo com esse 3 de ouros na linha do seu futuro. É o início de algo, né? Da materialização de algo, de uma mudança, de uma transformação, tá certo? Recado final. Putz, já pulou. Recado final, peixes. No momento, confie. Siga tranquilo. Você tem a energia de que mais necessita. Seus medos e suas inseguranças serão eliminados. Respire profundamente. É tempo de viver. Ah, peixes, olha só, fechou com chave de ouro sua leitura. Peixes, muito obrigada por você estar aqui. Dá like nesse vídeo antes que você esqueça. Um beijo enorme. Nos vemos aí numa próxima oportunidade. Tchau.